que aconteceu nas Américas durante a gestão Biden e o que aconteceu depois da entrada do Donald Trump, com os Estados Unidos parando de interferir nas eleições dos dois países. E aqui eu faço uma ressalva ao caso da Venezuela, porque os Estados Unidos, de fato, fizeram uma intervenção muito mais dura na Venezuela durante o governo Trump. Mas a gente lembra aqui que a Venezuela é um país que não tinha nem mais eleições. O escândalo da fraude ficou escancarado, ficou mais evidente ainda em 2024, quando concederam uma vitória novamente ao Maduro. E lá, eu digo escancarado porque lá foi possível verificar factualmente a fraude, ao contrário do Brasil, porque o sistema venezuelano tem voto impresso que permite a verificação. Ou seja, é um sistema, inclusive, mais seguro que o nosso. Por isso que a gente lá dá para ter certeza do que aconteceu, e do Brasil a gente só pode ter surpresas bem fundamentadas, suspeitas bem fundamentadas. Perdão. E no tocante à fraude eleitoral, o Trump já deu um aviso ontem ao republicar um artigo da Newsmax que falava sobre as eleições no Brasil, né? Ele, na verdade, falava sobre essa mudança na América Latina. Vejam o que reportou, por exemplo, o Globo. Trump reposta artigo que define eleições brasileiras como próximo teste para sua influência na América Latina. Ao citar o cenário brasileiro, o artigo sustenta que a próxima eleição presidencial poderá se tornar a disputa mais consequente do hemisfério sob a influência política de Trump. A matéria menciona a disputa política entre a família Bolsonaro e o presidente Lula. Segundo o artigo, está dizendo o Globo aqui, eu não sei por que a gente está lendo o Globo em vez de ler o próprio artigo, mas vamos lá. Segundo o artigo, as eleições no Brasil estariam provocando um intenso debate sobre a integridade do sistema eleitoral brasileiro e sobre se a disputa será conduzida de uma forma considerada livre e justa por todos os lados. Então, o mundo, inclusive aí o presidente Trump, estão vendo a mudança na América Latina e agora, e foi algo que eu percebi muito em Washington nesses últimos 2 dias, os olhos estão muito voltados ao Brasil. Exatamente como nós queríamos. Para que o mundo preste atenção no que está sendo feito com esse continente e a interferência real que nós sofremos. Mas, sem dúvida alguma, não é só o dinheiro da USAID que interferia na América do Sul. Mas sim, era dinheiro do USAID, claro, mas todo um arcabouço de intervenção diplomática americana nas eleições da América Latina. A gente fala do dinheiro da USAID, falamos, mas também de todo o arcabouço teórico de censura e perseguição política que foi criado pelos americanos. Né? Eu falo aqui, por exemplo, só para citar, já falei várias vezes, o Atlantic Council, que é uma ONG, uma instituição que o board, o conselho, é composto basicamente por ex-chefes, ex-diretores da CIA. Nós temos o Barroso agradecendo a intervenção americana para evitar um suposto golpe. A gente tem as visitas diplomáticas de figuras ameaçando as instituições brasileiras e políticos brasileiros e autoridades civis e militares brasileiras, o diretor da CIA, Bill Burns, secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, a Madame Golpe, Victoria Nuland, responsável pelas mudanças de regime do Departamento de Estado. Nós temos o Jake Sullivan, que era o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Inclusive, o Brasil foi a última viagem antes dele se aposentar. Tivemos o almirante Craig Fowler, que é o chefe do Comando do Sul dos Estados Unidos, mandando recado para as Forças Armadas brasileiras, naquele momento onde você estava com cartaz SOS Forças Armadas. O almirante lá do Biden estava ameaçando os milicos de acho bom vocês não se engraçarem. Agora, você imagina, só faça uma reflexão, se nesse ano nós tivéssemos tido a visita do John Ratcliffe, que é o diretor da CIA, do Pete Hegseth, do secretário de Defesa do Trump, secretário de Guerra, perdão, do Donald Trump. Se tivéssemos 2 visitas do Marco Rubio, eu digo 2 visitas porque o Marco Rubio tem tanto o papel do Lloyd Austin quanto o papel do Jake Sullivan. Ele é tanto o secretário de Estado quanto o assessor de Segurança Nacional, então ele teria que ter vindo ao Brasil 2 vezes. Imagina se nós tivéssemos uma ONG americana, um Atlantic Council, o próprio National Endowment for Democracy, a USAID, despejando rios de dinheiro no Brasil, promovendo as ideias sobre as eleições, né, ideias bolsonaristas. Se nós tivéssemos órgãos americanos dizendo ao TSE como conduzir o processo eleitoral, se nós tivéssemos o Cássio Nunes tirando onda de que pediu ajuda à embaixada americana para conduzir o processo eleitoral brasileiro, pediu até o chip que opera as urnas eletrônicas. Imaginem se tudo isso que aconteceu, de fato, comprovadamente em 2022, tivesse acontecendo com um sinal trocado em 2026. O chilique que a esquerda estaria tendo agora. Então não é segredo para ninguém, né? Eu estou dizendo aqui, eu voltei de Washington hoje, e eu digo a vocês que é muito possível que nós tenhamos, sim, como diz o artigo do Trump, e como eu estou dizendo a vocês, que nós tenhamos visitas
de autoridades americanas, de delegações americanas, de funcionários do governo americano ao Brasil nesse ano, para cobrar, como diz o artigo compartilhado pelo Donald Trump, transparência, eleições limpas e livres. Mas certamente nós não vamos ter pessoas do altíssimo escalão, Marco Rubio não irá ao Brasil, nós não teremos pessoas do altíssimo escalão com o objetivo de interferência eleitoral. Aliás, saiu na imprensa, e isso de fato me foi dito pelo próprio senador Tom Cotton, num jantar que nós participamos no sábado. Tom Cotton é o poderoso, né? Ele é o presidente do poderoso Comitê de Inteligência do Senado nos Estados Unidos. Saiu na mídia, me perguntaram e eu respondi, numa matéria do Metrópolis, com o seguinte título: Recado do senador dos Estados Unidos em jantar com Eduardo Bolsonaro, diz a reportagem do Metrópolis. Chefe do Comitê de Inteligência do Senado dos Estados Unidos, o senador republicano Tom Cotton teria afirmado que o governo do presidente Donald Trump não vai interferir nas eleições brasileiras como teria ocorrido em 2022, sob a gestão do então presidente Joe Biden, apurou o Metrópolis. A declaração, segundo relatos, o relato foi meu, foi feita durante um jantar em Washington que reuniu o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o aliado Paulo Figueiredo com 22 senadores republicanos. Cotton foi o anfitrião do encontro. O senador comparou a postura do atual governo americano com a de 2022, quando, segundo a sua fala, houve atuação institucional dos Estados Unidos em relação ao processo eleitoral brasileiro. Ou seja, o próprio senador, chefe do Comitê de Inteligência, diz: os americanos interferiram, o governo Biden interferiu na eleição brasileira de 2022. Ele citou, continua a reportagem, um envio à época do então diretor da CIA, William Burns, ao Brasil em julho de 21 para tratar com autoridades brasileiras sobre os questionamentos do então presidente Jair Bolsonaro à integridade do sistema eleitoral. Isso é o que diz a reportagem. E isso deixa alguns de vocês, inclusive no chat, eu estou observando aqui, não deixem de interagir comigo, eu sempre observo, deixa alguns de vocês muito tristes, né? Os americanos não vão intervir no Brasil. Mas eu tenho dito sempre que o que nós pedimos aqui nos Estados Unidos não é por interferência, não é por intervenção, mas sim que sejam adotadas as medidas diplomáticas para que o Brasil tenha eleições limpas e livres. Ou seja, o que nós queremos, a única coisa que nós queremos é que o povo brasileiro seja responsável por decidir o seu próprio futuro, o seu próprio destino. Nada além disso. Ainda assim, dentro do possível, porque a gente não tem um sistema, no caso do Brasil, que dê tempo de ser modificado o suficiente até as eleições para que esses objetivos de eleições livres, limpas e transparentes sejam atingidos completamente. A gente tem um sistema que é problemático. Mas é óbvio que várias coisas... É óbvio, primeiro, que os Estados Unidos e os países e as democracias ocidentais podem e devem observar com atenção o processo eleitoral brasileiro. É claro que Donald Trump, como sinalizou na sua postagem, e as demais pessoas estão vendo as modificações na América Latina e prestando atenção no Brasil. Alergia do diabo. Lindbergh me vê coçando o nariz, já fica com inveja. Fica tranquilo, Lindbergh. É só rinite. Alérgica, a gato. Mas o que eu estava dizendo é óbvio que o presidente americano olha para o Brasil e fala: puta, esses caras sozinhos são metade da América do Sul. São metade da América do Sul em PIB, são metade da América do Sul em população e são metade da população da América do Sul em termos de território. Nós sozinhos, somos maiores do que todos os nossos vizinhos combinados nesses aspectos. Então não adianta o resto da América Latina tá toda azul, bonitinha, então lindo no mapa, e o Brasil tá vermelho. E vocês reparem, as eleições têm sido decididas, antigamente, eu venho de família que gostava de corrida de cavalo, tem essa expressão que é do jockey. No Photoshop, é quando um cavalo está tão perto do outro que tem que ser a fotografia, o Photoshop, né? Ou seja, photo chart, né? O Photoshop, como a gente diz no jockey, que mostra qual cavalo está na frente do outro. Então está tendo, inclusive, contestação, tanto no Peru como no caso da Colômbia. A diferença é muito pequena. Essa eleição não vai ser decidida com o Flávio ganhando por 10 pontos. Não vai ser decidida com sobra. Quem acha que isso vai acontecer, nem para o PT, nem para o Flávio. Alguém vai ganhar essa eleição por pouco. E é óbvio, é evidente, que há várias coisas que acontecem nos Estados Unidos que influenciam significativamente as nossas eleições. Por exemplo, é claro que a designação das organizações terroristas brasileiras, Comando Vermelho e o PCC, traz um assunto importante para a discussão do debate público. Tem consequências, afeta a discussão da sociedade e afeta a opinião pública. Da mesma forma como, por exemplo,
a questão das tarifas afeta a opinião pública. Ou mesmo a designação da Lei Magnitsky e outras sanções a indivíduos afetam a opinião pública. Isso é intervenção americana? Isso é interferência americana? Ora, exceto para os bobalhões da Globo News, é claro que não. É claro que não. Beneficia muitas vezes o Flávio, beneficia muitas vezes o Lula, no caso das tarifas. Nós vamos falar sobre esse assunto no próximo bloco. Nos próximos blocos. Porque alguns assuntos beneficiam o Lula, outros assuntos beneficiam o Flávio. Então, já que vocês pedem tanto, vamos falar de Magnitsky. Como eu estava dizendo no bloco anterior, eu sempre fui claro em dizer que o nosso plano era uma escalada de sanções. Não dá para você fazer todas de uma vez só. Como um bom torturador, você nunca mata a vítima de dor. Você tem que ir sempre aumentando um pouquinho a tortura. Né? Então o que a gente tinha que fazer? Uma escalada de sanções. E a partir do momento que a gente fosse aumentando a pressão, nós íamos chegar ao ponto que nós precisávamos para negociar a retomada da normalidade democrática no Brasil. Anistia, fim das ordens de censura, nós conseguimos, nunca mais ninguém foi banido, né? Reparem que estamos aqui, inclusive, fazendo o programa, nunca mais, por algum milagre, nunca mais ninguém foi banido. Então nós queríamos o fim da censura, o fim da perseguição política, um processo eleitoral mais transparente, e com todos esses objetivos atingidos, talvez até tivéssemos um presidente Jair Bolsonaro concorrendo à presidência da República novamente. Uma vez que, volto a dizer, não por pressão no processo, mas porque o Congresso teria aprovado a anistia. Para que isso acontecesse, no entanto, era necessário, sim, uma mudança de postura dentro do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão que manda no Brasil. O Congresso importa pouco, a presidência importa pouco, quem importa é o STF. Daí a gente queria essa escalada de pressão. Era a única maneira de promover essas mudanças que a gente precisava do STF. E eu vou dizer, funcionou em parte. Nós tivemos mudanças importantes e significativas. Vejam, por exemplo, a mudança de postura do ministro Luiz Fux, que viu a luz, encontrou a razão e se tornou um dos ministros mais importantes da República. Não só desmontando ponto a ponto a mentira das condenações do 8 de janeiro, como agora é o voto decisivo para não deixar, por exemplo, que o caso do Master acabe na pizza que o Gilmar Mendes quer que acabe. Nós tivemos também, é claro, o caso do ministro Barroso, que era nada mais, nada menos do que o presidente do Supremo Tribunal Federal. Esse foi o homem que orquestrou, como eu disse aqui, confessadamente, a interferência americana nas eleições de 2022. E de se cagar tanto de medo da Magnitsky, depois de perder os vistos e do filho dele ter sido expulso dos Estados Unidos, renunciou ao cargo. Algo que se julgava impensável. Por outro lado, há também o ministro Gilmar Mendes. Né? O ministro Gilmar Mendes chegou ao ponto de mostrar disposição para conversas e negociações nos bastidores. E é por isso que muita gente ficou confusa quando viu que, não, Paulo Figueiredo disse que estávamos pedindo que os americanos segurassem as sanções contra o Gilmar. Ora, uma vez que o cara seja sancionado, eu não tenho mais o que negociar com ele. Eu preciso da expectativa do aumento do choque. Eu preciso da expectativa da sanção. Ela é mais poderosa do que a própria sanção. E aqui é o que eu tenho dito. Os comentaristas de sofá, de estúdio, os engenheiros de obra pronta, gente que nunca contribuiu com porra nenhuma, não tem nem ideia das conversas que acontecem nos bastidores, de o que está acontecendo nos Estados Unidos, de o que está acontecendo no Brasil, com os próprios ministros do STF, gente que não tem ideia de nada, não sabe nada do que está acontecendo, mas mesmo assim resolvem tacar a pedra e querer dar opinião. Graças a Deus essas pessoas estão se tornando irrelevantes. Mas é o que eu sempre digo, são palpiteiros. Palpiteiros. Dizem que são jornalistas sérios, independentes, mas são palpiteiros, não sabem mais do que a velha fofoqueira da rua. Então, diante de tudo isso que estava ocorrendo, os resultados estavam vindo. As censuras pararam. A discussão da anistia estava avançando, nós conseguimos aprovar a urgência. No entanto, como diria o Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E essa pedra é um adversário formidável, quase que um Thanos da diplomacia internacional. Um sujeito com recursos infinitos. Por isso que eu falei aqui Thanos, né? O cara tem um Infinity Stone, a manopla do infinito, na verdade. Estou falando aqui da família Batista, os irmãos Joesley e Wesley Batista. Os caras não têm limite do dinheiro deles. Podem contratar todos os melhores lobistas de Washington.
Foram eles, como vocês souberam, inclusive em primeira mão aqui no Paulo Figueiredo Show, que fizeram a aproximação entre Lula e Trump. Foram eles também que conseguiram que o Donald Trump fizesse um gesto de boa vontade ao presidente do Brasil e suspendesse, a pedido do Lula, a aplicação da Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. A contragosto, é verdade, dos seus assessores mais próximos. Você deve inferir aí, inclusive, que a contragosto do próprio secretário de Estado, Marco Rubio. Esse era o quadro. Mas a gente tem chamado a atenção para o fato de que eu gosto de ser o underdog, eu gosto de ser o cara lutando contra coisas gigantescas, o azarão. Porque essa relação construída entre Trump e Lula por Joesley Batista foi por água abaixo. A gente tem falado dos sinais disso nas últimas semanas. Mesmo antes do Trump, eu falei isso no Paulo Figueiredo Show, acho que de quinta-feira, quarta-feira, e veio na sexta-feira o Trump se manifestando explicitamente a respeito do Lula em uma entrevista à televisão americana. E se você não viu a entrevista, ela é bem curtinha, eu vou botar aqui só um trecho para você. I watched Brazil. The leader, who I know a little bit, he's a very volatile person. You're not a fan of Lula, if I'm not mistaken. I'm not a fan or not a fan. I don't think about him, to be honest with you. I don't really think about him. I couldn't care less. But he's a different kind of a person now, very volatile. I watched as he made a speech, and it was a very volatile, and it's fine. It's all different types. Então, o Lula saiu de indústria petroquímica, I love you, elogios, dinâmico, para eu não poderia me importar menos. E ele é volátil, eu não penso nele. E aqui a correlação fica muito fácil de ser feita. Se a suspensão da Magnitsky ocorreu única e exclusivamente por um gesto de bom grado do Trump em relação ao Lula para melhorar as relações com o Brasil, e agora a relação entre os dois países azedou de vez, com o Trump não se importando, não liga para o Lula, ora, o fator que causou a suspensão da Magnitsky, por conseguinte, deixou de existir. É claro, então, que isso abre espaço para que sanções da Magnitsky sejam restituídas ao Alexandre e, quem sabe, sejam estendidas também a outros ministros. Uma pessoa que me vem à mente, por exemplo, é o senhor Gilmar Mendes. A gente sabe que o Gilmar Mendes sentiu a Magnitsky. Como que a gente sabe? Ora, pelo próprio. Gilmar Mendes deu uma entrevista à Roda Viva que eu achei absolutamente maravilhosa. Eu assisti assim... Vai, Gilmar, fala, por favor, da Magnitsky. E o que ele disse? Não, se você não viu, eu vou dividir aqui com vocês. Bota aí, Gabriel. Sentimento quando falou, bom, inclusive o senhor está sem visto até hoje, se não me engano, né? Acho que sim, acho que sim. Eu acho que sim também, Gilmar. Eu também tô contigo nessa, eu também acho que sim. Não fui procurar saber. Mas qual foi o seu sentimento quando falou, bom, vai vir uma Magnitsky, os Estados Unidos vão vir para cima de forma bruta? Eu me perguntei o que eu devia fazer. Obviamente eu tenho conta, não nos Estados Unidos, mas eu tenho conta pessoal em Portugal. E me perguntei o que fazer em relação a isso. Decidi deixar o dinheiro que tinha lá e tal, até porque passo parte das minhas férias em Portugal, e decidi seguir a vida. Parte das suas férias, nada. Você vai para Portugal todos os meses, a gente sabe exatamente quando você vai. Eu me lembro, né, que na época das sanções teve muita gente, inclusive dentro dessa direita da ejaculação precoce, que dizia que os ministros do STF não estavam nem aí para Magnitsky. Lembra disso? Não, os ministros não estão nem aí. Não estão nem aí para perda de visto, primeiro. Aí veio a Magnitsky. Não estão nem aí para Magnitsky. Um mudou de posição, o outro renunciou. Agora o Gilmar Mendes diz que se perguntou o que deveria fazer, já que tinha dinheiro nos bancos no exterior. Então tá aí uma declaração pública de que o Gilmar Mendes estava preocupado com os ativos dele no exterior. Em outras palavras, inclusive, Gilmar, o problema é que você acusa o golpe. A gente sabe que quando apertar Portugal vai doer. E uma hora a gente vai apertar Portugal. O Chega só tá crescendo lá. A gente vai chegar. Olha, gente, eu confesso a vocês. Eu até agradeço, uma audiência enorme. Mais de 18 mil pessoas assistindo. Numa época de Copa do Mundo, a audiência de todo mundo caiu.
A audiência está muito boa. E eu queria que nós tivéssemos muito mais tempo no programa de hoje para a gente falar da entrevista do Gilmar. Porque essa entrevista do Roda Viva do Gilmar, assistam, tem vários trechos maravilhosos. Ela expõe um grau de desconexão dele em relação ao Brasil e ao povo brasileiro que é imenso. A sociedade brasileira terminou essa entrevista. Respondam vocês no chat qual foi a impressão, se vocês viram ou não. Mas a minha sensação é de que a sociedade brasileira termina a entrevista dele no Roda Viva com asco, com nojo do Gilmar Mendes. Mas eu acho que o Gilmar acha que ele foi muito bem. A gente já falou sobre essa desconexão entre o Gilmar e os demais, né? Se você for ver, por exemplo, a desconexão deles com a real sociedade brasileira, eles acham que são aplaudidos. Se você for ver as mensagens que se tornaram públicas do Vorcaro para o Alexandre de Moraes, a gente tem um retrato do que essas pessoas escutam todo dia, né? Tem um trecho aqui. Vorcaro dizendo para o Alexandre, o seu legado para o Brasil será eterno. É verdade, só um legado de tirania. Tenho certeza que cada vez mais se consolidará como a pessoa mais importante do país. É isso que esses caras estão acostumados a ouvir o dia inteiro de banqueiro poderoso. E é por isso, quando eles saem de um ambiente amigável e vão para um ambiente menos amigável, porque o Roda Viva não seria inteiramente hostil ao Gilmar, é por isso que eles vão tão mal. Os ministros não se preocupam com perda de visto. O Gilmar parece ter se preocupado, né? O Gilmar não sabe se está sem o visto americano, né? Pois é, Gilmar. Eu fiquei sabendo, por exemplo, você diz que não foi procurar saber, né? Eu fiquei sabendo que você não foi assistir a Copa do Mundo aqui, não veio aqui porque estava com medo de ser barrado. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro está lá no jogo, mas saiu nos jornais que você não veio porque estava com medo de ser barrado, né? Para entrar no país. Eu acho que você devia testar, Gilmar. Imagina você desembarcando no avião e sendo mandado de volta para o Brasil porque não pode e se tornou inadmissível para entrar nos Estados Unidos. E vejam que delícia, vocês têm que ter uma satisfação pessoal. Qualquer um de vocês poderia vir à Copa do Mundo, mas o Gilmar não. E é gostoso porque o Gilmar ama futebol. O Gilmar ama futebol. Aliás, a única coisa a única qualidade que ele tem é que ele é santista igual meu pai. Perder a Copa do Mundo, para ele, é uma dor. Até porque quantas Copas do Mundo o Gilmar ainda vai assistir? Mas é uma dor ainda maior porque, né, quando o filho dele, o filho do Gilmar hoje, é o dono da CBF. Não sei se vocês não sabiam disso. O filho dele é o dono da CBF e o Gilmar não pode vir assistir o jogo de futebol. Se vocês não sabiam disso, o Chico Mendes, o Francisco Mendes, é o diretor-geral do IDP, que fez a ponte para vocês fecharem uma parceria multimilionária para organizar os recursos, emitir certificado, gerenciar operações da CBF, Academy, etc. Esse mesmo Francisco Mendes é o presidente, é o vice-presidente da Federação Mato Grossense de Futebol e é tido como o dono da CBF, o cara que manda a CBF. Pelo menos ele tem uma coisa de boa. O filho do Gilmar Mendes se gaba de ter sido ele que convocou o Neymar. Você tem uma ideia do quanto que o cara manda. E o Gilmar não pode vir com o filho para a Copa. O filho tá lá na tribuna de honra sem o pai. Então tá bom, eu também tô sem poder ver meu pai. O filho do Gilmar fica sem poder ver o pai dele. Tá tudo certo.